Cuidado de nós. Eu glorifico a presença do Espírito Santo em nosso meio. É pela graça e pelo amor do Senhor que nós estamos aqui para anunciar o poder dessa palavra, a verdade dessa palavra, a transformação, a mudança dessa palavra. Nós temos hoje num culto de ensino, num culto de doutrina, uma responsabilidade de levar uma palavra que estruture a vida de muitos. Porque muitos conhecem Deus, mas só não ouviram falar. E hoje nós queremos apresentar o Senhor como Ele é, em toda a tua perfeição, em todo o teu amor, em toda a clareza que é o poder desse Evangelho. Amém? Deus me dera uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Está no livro de Tito. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao versículo 15. Eu vou ler também no capítulo 3, o versículo 8, para mim dar um fechamento aí. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Engrandecido e bendito é o nome do Senhor. Você que estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, e tiver a oportunidade de nos acompanhar através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Eu não sei onde você está, mas Deus pode lhe dar graça para que você arrume um tempo agora e se desligue das outras coisas. Se desligue dos afazeres. Se houver a oportunidade, se desligue e se foque no poder dessa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem o poder de transformar a sua vida através dessa palavra. Amém? Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor. O tema é: a graça da salvação há de se manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Aleluia. Versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrios, justos e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Capítulo 3 na sequência, versículo 8, só um versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Deus fiel. Irmãos, nós temos uma palavra aqui poderosa hoje. Eita Deus. O Evangelho de Jesus Cristo se resume nessa palavra. Glória a Deus. O poder soberano do nosso Deus Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. Aleluia. Tudo que foi preparado e formado para a recepção e bem-estar e sobrevivência do homem com vida plena e abundante está resumida nessa palavra. Glória a Deus. Deus deu uma mensagem, um recado direto para o teu coração. Nós ouvimos falar do amor de Deus, nós ouvimos falar quem é Deus, nós ouvimos muitas coisas sobre Deus, mas poucas as pessoas compreendem e entendem verdadeiramente o que é Deus, verdadeiramente o que representa a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero tentar expressar mais claramente o que representa. Eu quero tentar deixar apto o entendimento aos que têm dúvidas. Hoje nós tivemos algumas experiências que mostram que muitas pessoas cultas, muitas pessoas com formação, com condições, muitas das vezes têm dúvidas pequenas que nós, os pequenos, o Senhor nos revelar.
que nós tão simples e tão humildes, o Senhor tem nos revelado. E eu quero justamente levar, pelo poder dessa palavra, pela ação do Espírito Santo, o poder, a revelação da verdade, para que escamas dos olhos caem, para que os ouvidos desagravem, e para que as portas dos corações se abram, e haja a recepção do poder dessa palavra poderosa para a mudança e salvação da vida do homem. O versículo nos ensina, versículo 11, porque a graça, lembramos o que é a graça? O favor de Deus, o favor que não mereçamos, o favor imerecido. O homem não merece o favor de Deus, mas a Bíblia fala que a graça é justamente isso, o favor que Deus nos concede, mesmo sem merecimentos, porque a graça de Deus se é manifestado. Faço questão em especificar, porque muita gente, eu já ouvi muitos pregadores dizendo que a manifestada, quando a manifestada dá a impressão que foi no passado, num tempo passado, mas a leitura nos ensina que é manifestador, então nos mostra um tempo também presente. Mas como assim Jesus? Jesus foi a principal ação dessa graça manifestada. Porque a graça de Deus, o favor de Deus, se há manifestado, trazendo salvação para os homens. Qual é o favor de Deus que trouxe salvação aos homens, que foi manifestado na face da terra para a salvação dos homens? Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus, aquele que saiu de toda a tua glória e teu esplendor nos céus à direita do Pai, e se fez carne, nascendo de uma virgem, vivendo todas as paixões e todas as dificuldades, todas as aflições sobre esta terra, para vir ao mundo e se sujeitar a todas as necessidades e dificuldades, a ponto de nos entender como filhos. Aleluia. E Ele se apropriou, irmãos, entenda, apropriação. Ele tomou, Ele levou sobre mim, sobre si, o castigo meu, o teu castigo. Tudo o que era para nos arruinar, tudo que era para nos prejudicar, Ele se apropriou, Ele tomou para si as maldições desse mundo, Ele tomou como forma de cruz, para que nós possamos ter uma vida mudada, para que possamos ter o pleno gozo da salvação. A especificação de Cristo foi a salvação. Aleluia. Olha só que no primeiro versículo especifica da graça, do favor de Deus, que se manifestou, ou que é manifesto presentemente, mas o único intuito é trazendo salvação a todos os homens. Não existe recompensa maior para o homem. Não existe ação maior, mais importante, mais cara, mais completa do que a salvação de Cristo sobre a vida do homem. Mas, pastor, o que é a salvação em Cristo? Eu não sou cristão, eu ouvi falar muito sobre Cristo, eu ouvi falar muito sobre Deus. Eu até acredito que tem um Deus soberano, eu até acredito, mas eu não conheço de fato. Pastor, eu vou falar para você, eu já peguei a Bíblia, já li algumas vezes, mas nossa, são letras que me embaralham a mente, não consigo compreender. E eu realmente não tenho discernimento para entender. Eita Deus. Um dia nós vimos, eu vi presencialmente, há muitos e muitos anos atrás, no início da minha adolescência, um culto na sede do Brás, da Assembleia de Deus, o finado Ulisses Guimarães. Ele fazia parte do cortejo, do púlpito, onde todos estavam celebrando um culto festivo. E a Bíblia nos ensina: dê honra a quem tem honra. E deram a oportunidade àquele político, aquele homem extremamente culto, autor de vários livros, aquele homem público, aquele homem que realmente tinha sua honra em suas formações. E ele pega o microfone e expressa um português eloquente, umas falas tão bonitas. E nós vemos que a estrutura de educação, de ensino, de formação dele era superior. Mas ele declara:
em meio a todas as formações, todas as graduações, todas as pós-graduações, dentro do país, fora do país, em meio a toda a cultura dele, ele não conseguia entender o que lia na Bíblia. E nós vemos o Todo-Poderoso Deus abrindo o discernimento, o entendimento, a revelação do poder da palavra aos pequenos. Aleluia. E naquela noite, quem pregou foi uma pessoa que não sabia ler. Oh, meu Deus. O português era incorreto, Olha aí. mas estava com o coração repleto da presença do Senhor, que revelou o poder da palavra grandiosamente. Amém? Deus é fiel. Olha só, quando nós falamos sobre salvação em Cristo Jesus, nós temos que tentar entender um pouquinho. Aleluia a Deus. Um homem que é salvo em Cristo Jesus, ele tem uma vida mudada. E a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 3, versículo 1, 1 João capítulo 3, versículo 1, que nos dá um aval diferente. O homem sem conhecer a Cristo, ele é criatura. Mas conhecendo a Cristo, ele passa a ser chamado filho de Deus. Aleluia. Existe um dito popular no mundo que todo mundo é filho de Deus? Não. Eita Deus. Existe um dito popular no mundo que todos os homens, todas as mulheres são filhos de Deus. Não é o que diz a Bíblia. Versículo 1 diz: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Meu Deus, é forte. Aos olhos do mundo todos são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque eles não conhecem verdadeiramente. Ouviu falar, Eita Deus. mas não conhece. O que é o conhecer? Ouvir falar, eu posso ouvir falar. Por exemplo, eu posso ouvir falar de um carro Lamborghini. Eu ouvi falar. Mas eu não conheço um Lamborghini. Eu não sei o que é sentar no carro, o que é manusear a tecnologia, os recursos. Eu nunca andei no carro, eu não conheço o carro. Eu não tive intimidade com o carro, eu não cheguei próximo, eu não me relacionei com o carro. Eu estou dando um pequeno exemplo para que nós possamos entender. Eu posso ouvir falar de grandes nomes, mas o conhecer é o relacionar-se, é a intimidade, é a proximidade. É por isso que muitas das vezes o povo não entende que nós somos diferenciados. A Bíblia fala que, olha só o que diz o versículo que nós lemos agora, de 1 João 3,1, que o mundo não conhece, o mundo não entende, não foi revelado ao mundo. Porque o mundo, na realidade, nunca teve proximidade, nunca teve intimidade. Pelo contrário, existe uma diferença de ser filho de Deus ou não. Existe uma diferença. Versículo 2, no mesmo capítulo de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Repara que nós somos filhos de Deus, o mundo não o conhece, porque o mundo não tem intimidade, e nós já o conhecemos. E nós temos aí a esperança de quando Ele se manifestar. Qual é a manifestação de Cristo Jesus? O arrebatamento da igreja. Aleluia. Deus. O arrebatamento da igreja vai acontecer, igreja. Vai acontecer, irmãos. É uma verdade. E aí, quando Ele se manifestar com o seu corpo de glória, todo poderoso, a Bíblia fala como Ele é, nós vamos o ver, da forma que Ele é. E o mundo vai nos ver como nós o vemos, com o mesmo corpo glorioso. Eita Deus. Seremos transformados. A Bíblia fala que a nossa vida, nosso corpo, nosso ser será revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. O mundo não conhece, é por isso que não entende que somos filhos de Deus. Mas somos filhos porque aguardamos com esperança o que Ele tem nos prometido. Aleluia. Qualquer que nele tem esperança, olha o versículo 3 do capítulo 3 de 1 João. E qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia, meu Deus. Como ele também ele é puro. Se nós
esperamos nele, confiamos nele, que Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele vai vir nos arrebatar-nos. Nós temos que estar preparados, purificando-nos. Muitos não entendem e acham que é muito simples entrar nos céus, que todos que morrem vão para os céus. Ninguém quer entender o que a Bíblia nos ensina, o referente pós-morte, o que acontece depois da morte. O mundo não tem intimidade, não quer conhecer, não quer se entender com Cristo Jesus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que arrumam para si filosofias vãs que satisfazem o seu próprio ego, e nós temos que colocar isso às claras. O homem, para se purificar, na leitura oficial de Tito, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ensinando-nos a que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente séculos sóbrios, justos e piamente. Para nós se purificarmos, como diz lá em 1 João, nós temos que saber o que é renunciar. O que é a renúncia da impiedade? É a renúncia da injustiça, é a renúncia do pecado, é a renúncia da iniquidade. Quem peca, pratica iniquidade. E quem pratica a iniquidade, quem pratica o pecado, não é filho de Deus. Para isso foi manifesto o Filho de Deus, para mostrar quem é justo, quem não é, quem pratica, quem não pratica. Porque quem pratica, diz a Bíblia, que é filho do diabo. Cristo, ele se manifestou para quebrar as obras, as ações, o trabalho do diabo, que conduz o homem ao pecado. Verdade, meu Deus. A Bíblia nos ensina aqui, Tito nos ensina que Paulo, falando aqui nessa carta a Tito, ele nos ensina que nós temos que vencer, através da renúncia, as concupiscências mundanas. Mas, pastor, o que é concupiscências mundanas? Eu não sei o que é isso. Porque, para mim, esse negócio de religião é nova. 1 João capítulo 2, versículo 16, diz assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre salvo. Glória a Deus. Repara o que é renunciar à concupiscência da carne. É realmente renunciar o enlaço e as ofertas em todo o embaraço que a nossa própria carne almeja e deseja no mundo. O que os teus desejos, a tua mente, os teus olhos, o que está enxergando no mundo para te envolver, te enlaçar? Porque isso nos induz a uma vida de erros e a uma vida de soberbas. E hoje o que mais vemos é a prática da injustiça com base na soberba. Meu Deus. Hoje eu participei de uma audiência trabalhista num fórum na Barra Funda, e quando entramos no elevador para subir até a sala do juiz para, enfim, dar prosseguimento lá ao andamento, o elevador subiu e encheu e tinha advogados e tinha trabalhadores ali movendo ações, empresários ou proprietários de empresas ali também tentando se defender dos seus advogados. E quando entramos naquele elevador imenso, encheu aquele elevador. E aí um olhou para o outro com uma brincadeirinha e falou assim: rapaz, isso aqui não pesou demais o elevador não? Aí o outro falou assim: não, o elevador aguenta. Aí uma das advogadas falou assim: o que pesa mesmo não é o corpo, e sim a consciência. Meu Deus. E todos riram. Foi uma brincadeira inocente, mas que deu seu fundo de verdade. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, leva o homem a uma vida de soberba, injustiça
de pecado. E todos que vivem uma vida de soberba, de injustiça e de pecado, acaba não sabendo e não conhecendo quem é o Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos que vêm, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É, Jesus, é assim. Quando fala sobre esse tema, ele é muito completo. Porque quando a gente fala em concupiscência da carne, do que almeja os olhos, a soberba da vida, nós mostramos que tudo isso nos tira a sobriedade. Olha só, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos no presente século sóbrios, justos e com piedade, piamente. Uma pessoa que vive com todo o envolvimento do mundo, com concupiscência da carne, dos olhos e a soberba do mundo, ela perde essa visão de ser sóbria. Ela pratica pela soberba e injustiça qualquer ação para subir na vida. Ela deixa de ser sóbria. Quando fala em justiça, ela para subir um degrau ou conquistar algo, ela esquece do que é justo. Se puder tomar proveito nos dias atuais, ela vai puxar o tapete do próximo e vai tomar sim o proveito, sendo justo ou injusto. Eu vejo isso diariamente em tantas ações. E nós estamos falando não em coisas somente, em coisas grandes. Porque às vezes nós podemos pensar nas ações judiciais, trabalhistas ou governamentais, ou na liderança do nosso país. Mas existem ações injustas em pequenas coisas. É verdade, meu Deus. Vou comprar um pãozinho e a mulher me dá um troco errado. Vou na feira comprar um legume e a pessoa me dá um troco errado. Eu confiro, eu entendo, eu sei que está mais, eu boto no bolso. Meu Deus. Pequenas coisas que, se você fizer certo, as pessoas já te taxam de boba. Se você achar uma carteira com documentos e com dinheiro e você for entregar numa delegacia, os que estão ao redor vão ser bobo, pois vai ter que tirar proveito do dinheiro, mas não é teu, não é certo, não é justo. Às vezes nós fazemos o que é certo, e só de fazer o que é certo, dependendo do ambiente que você está, você já se torna uma pessoa mal vista, porque você não praticando a justiça no meio dos injustos, você não consegue ser reconhecido e nem acolhido nos braços como amigos. Verdade, meu Deus. Não dá para misturar o justo e o injusto, não dá. Você perde a sobriedade, você perde a justiça, e acima de tudo você perde a caridade, a piedade, o amor ao próximo. Porque os teus olhos só vão almejar o que você vê. O teu coração vai te dominar. Você perdeu toda a consciência sadia. E é difícil isso. Por que é difícil, pastor? Porque todas as vezes que a gente perde essa ação de nos purificar a si mesmo, porque temos um exemplo de testemunho do próprio Cristo, quando esteve na face da terra, de ter sido puro. Ele nos ensina a copiar os seus passos. Ele nos ensina a andar nos seus caminhos, a imitar os seus testemunhos, porque ele não pecou e andou em pureza, e nós temos que ser assim, sóbrios, justos e caridosos. Mas quando nós vivemos essa prática, nós temos um relacionamento íntimo e somos chamados filhos de Deus, alcançados pela graça que nos justificou e que nos traz a salvação por seu Filho amado Cristo Jesus. Mas e quem não pratica isso? Aí a Bíblia nos ensina que existe uma diferença, que não podemos chamar de filhos de Deus, mas filhos do diabo. Pastor, mas tem filhos do diabo na igreja? Infelizmente tem. Pastor, mas tem filhos do diabo que congregam nas igrejas? Infelizmente tem. Olha só o versículo 4 de 1 João do capítulo 3. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que manifestou para tirar o pecado do mundo, que o próprio Cristo, bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane,
Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. Vamos recapitular? Eita Deus lindo. Vamos entender. Jesus Cristo ele veio para tirar o pecado do mundo. Veio para quebrar as obras do diabo. Verdade. Mas, pastor, é difícil entender essa questão, porque todos pecam. O Senhor peca. Muitos na igreja pecam. Mas nós sabemos que todas as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são vistos por Deus. E está dizendo aqui que aquele que pratica é quem se empenha a fazer. É quem já não tem mais a consciência que pesa quando pratica. Já não sente mais nenhum tipo de pesar quando pratica o pecado. Verdade. Esse verdadeiramente nunca conheceu a Deus, nunca o viu. Não tem verdadeiramente uma vida de relacionamento e nascida para Cristo. Porque quando você peca, temos um advogado que nos conhece e nos entende. Aleluia. Olha, no capítulo 3, no versículo 19, fala bem mais claro a respeito disso. Vamos lá. Eita Deus. Capítulo 3 de 1 João, versículo 19. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos-nos nosso coração, sabendo que, versículo 20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eita Deus. Porque nós falamos aqui já sobre a concupiscência que pesa quando pecamos e erramos. Mas se você não tem, olha só o versículo 21, amados, se o nosso coração não condena, amados, se o nosso coração nos não condena, não pesa a nossa consciência, temos confiança para com Deus. Mas se a sua consciência está pesando, e Deus conhece o teu coração, está falando que Ele conhece, maior do que o nosso coração é Deus, Ele nos entende. Aleluia. Versículo 20 é bem claro. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então Ele sabe se você realmente tem prazer na prática do pecado e não liga mais para a prática. Você já não se arrepende no fundo da alma. Você pode até falar para o próximo, você pode até pregar isso para o próximo, você pode até profetizar isso para o próximo, porque tudo isso é um dom de Deus para alcançar vidas. Mas um dia Cristo vai requerer a verdade do teu coração, porque Ele conhece a verdade do teu coração. Eita Deus. É forte. Ele conhece a verdade do teu coração. Meu Deus, ninguém escapa. Mas se nosso coração é limpo e não nos condena, temos confiança. Mas, pastor, o que eu faço para romper com isso? O versículo 22, na mesma sequência do capítulo 3 de 1 João. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Repara que para a gente ter um relacionamento ao ponto de pedir, nós temos que ter em nosso coração guardado os mandamentos do Senhor, que é por intermédio das palavras do Senhor que nós vamos adquirir temor e nós vamos entender que através da oração, clamando a compaixão e a misericórdia, tudo que pedimos, Cristo nos alcançará, nos dará. Deus, é verdade. Se o homem peca, pode alcançar o Senhor em oração e clamar ao Senhor: me dá força, Pai. Jesus. Eu não quero mais pecar. Olha o que eu fiz. Senhor, tenha misericórdia. Aleluia. Eu tenho a tua palavra no meu coração. É por isso que minha consciência pesou. Os teus mandamentos estão marcados, gravados no íntimo do meu ser. É por isso que minha consciência está doendo. Mas eu estou aqui. Porque tudo que pedir o Senhor vai me dar. Eu peço a tua remissão. Eu peço o teu perdão. Eu peço a tua compaixão, a tua misericórdia. Aleluia. Repara que existe um ato de relacionamento. Verdade. A Bíblia fala que a justiça e a santidade
tem a mesma simbologia. E nós só conseguimos alcançar a santidade através do relacionamento com a oração e guardando o poder dessa palavra em nosso coração. Aleluia. A meditação e a leitura da palavra de Deus, com a oração constante, o relacionamento íntimo com Deus constante, nos faz verdadeiramente homens justificados, a ponto de vivermos o que Tito estava falando, Paulo estava falando para Tito aqui, que nós somos salvos. Olha o versículo 13. E aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vim conversando com uma pessoa que hoje, de lá do fórum, com uma pessoa que eu estimo muito. Eu aprendi a amar a alma dele em Cristo Jesus. E eu falei isso para ele hoje. E ele conversando comigo, ele relatou que ele tem o desejo de entender, conhecer e se aprofundar, mas existem umas certas dificuldades. E eu tentei esclarecer que essas dificuldades elas somem quando você aprende a se doar através da oração, aprende a abrir o coração, através da oração você aprende a confiar, através da meditação da palavra, a orientação da palavra, você aprende a conhecer a Deus, e que isso daí ia ser jogado por fora da vida dele, e que o entendimento, a visão espiritual, o coração dele seria aberto para que as palavras estando dentro do coração dele, mudasse a história dele, e que ele tinha que realmente confiar através da oração que Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele. Verdade, meu Deus. Peço a Deus que o Espírito Santo alcance para que ele possa verdadeiramente viver o que nós estamos falando aqui no versículo 13, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação, o nosso arrebatamento, a nossa vida eterna. Aleluia. Para isso foi manifesto o Filho de Deus. Para isso o Senhor desceu dos céus em glória, para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia, meu Deus. Obrigado. O versículo 14 diz, olha só, do livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu. Ó, repara que não é um povo qualquer, é um povo escolhido. Aleluia. Não é um povo de A, de B, de C, não existe misturas. No céu vai haver só um povo. Aleluia, meu Deus. Esse mar de gente, de nação, língua, tribos, cultura, gêneros, filosofia, tudo isso vai acabar. A Bíblia fala que Cristo está purificando e guardando para si um povo, um só povo, uma só, Aleluia. um só, Jesus. um povo seu especial. Eita, Deus. Sabe o que essa palavra especial me fez lembrar? Eu dei esse testemunho da outra vez. Nós distribuímos alguns folhetos, como sempre, para evangelizar. E tem pessoas que, quando recebem o folheto, às vezes não leem, mas perguntam o que está escrito aqui. E o resumo, mais ou menos, do folheto é o testemunho de duas pessoas num quarto de UTI no hospital, com o diagnóstico da mesma doença. E os dois estão fadados a morrer em poucos dias. Uma doença incurável. Um deles está apavorado, angustiado, triste, com medo, receoso, ele está se sentindo abandonado, ele realmente está se sentindo no fundo do poço, com medo. Mas o outro está repleto de paz. Eita, Deus. O outro está repleto de alegria. Especial. O outro tem a certeza, por Aleluia. fé da graça atuante, da salvação, essa esperança da bem-aventurança vibra e larteja na alma dele. Ele sabe o endereço, ele sabe que ele é um homem, uma pessoa especial e já pertence ao povo de Deus. Aleluia, meu Deus. Sinta-se especial, como uma mulher e um homem salvo na presença de Cristo Jesus. Exerça a sua fé. Não admita que o diabo tente interferir na sua fé. Eu declaro o escudo da fé na sua vida, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso.
Mas fala que o Senhor, ele purifica o povo para si. Especial, zeloso. O que é uma pessoa zelosa? É que se aplica no que faz com zelo, com dedicação, que faz tudo o que faz em torno do que se refere à obra do Senhor, com grande amor, com grande dedicação, com grande prazer. Olha só, que ele purifica para si. Purifica do que, Senhor? Do pecado e da iniquidade. Ele lava, redime, troca as vestes, purifica, ele santifica o povo, purificando para si um povo que se sinta especial porque é de Cristo, zeloso porque tudo que faz com o coração dedicado, com amor, com boa intenção e de boas obras. E aí as boas obras, nós voltamos lá. Eu quero enfatizar essa boa obra, irmãos, porque eu vou falar para si. Isso vai deixar muita gente no inferno. Vai deixar muita gente no inferno. Entenda. Olha, 1 João capítulo 3, versículo 17, o que diz? Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo a seu irmão necessitado, ele cerrar o seu coração ou fechar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Mas, pastor, o que eu preciso ter a caridade de Deus? Lembra o que é a caridade? Vamos voltar lá. Versículo... Louvado seja Deus. Capítulo 3 de 1 João, versículo 1. O que é a caridade? Vede com grande caridade. Capítulo 3, versículo 1 de 1 João. Aqui está falando que o homem necessita de ter a caridade de Deus na vida dele, nas ações dele, no coração dele. Olha, quem tiver posses, bens no mundo, dinheiro, condições. E quando a gente fala também em dinheiro, em condições, em posses, influencia-se muito, tá bom, irmãos? Não está falando que você tem que ser milionário. Existe um provérbio que diz que você não é tão rico que não possa ter algo mais, e nem tão pobre que você não possa doar algo mais. Aleluia. Amém? Está falando assim, ó, que aquele que tiver bens e ver o seu irmão passando necessidade, mas fechar no teu coração, não ajudar, ignorar, como pode estar nele a caridade? O que é a caridade? Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. A simbologia de caridade é amor. E se você não consegue ter amor no coração, você também não consegue ter boas obras. Olha o versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Aleluia, meu Deus. Repara que você tem que verdadeiramente ter boas obras. E as boas obras é ação. Se eu estou vendo que está precisando, eu posso dividir. Se eu estou vendo que tem necessidade, eu posso ajudar. Talvez eu não possa mudar a vida da pessoa, mas eu posso lhe acolher com algum carinho, algum afago, algum bálsamo naquele momento. Verdade, meu Deus. Mas pastor, se eu não tiver nada, nem como ajudar em nada, nem no financeiro, nem no material, vai lá, aconselhe, ore, chore com ela, abrace, mostre o teu amor. Porque isso não pode ser uma boa obra. Isso é uma boa obra vista aos olhos de Deus. Verdade, meu Pai. Não está se falando somente de valores e dinheiro. Nós estamos falando de uma verdade universal. A Bíblia nos ensina que com o aumento da iniquidade, que é o pecado, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Eita Deus. E o Evangelho se resume no amor. O versículo 15 do capítulo 2 de Tito diz assim, ó, fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Olha só, fala do que nós estamos falando, mas ninguém parece que quer entender o que é a repreensão.
Ninguém parece que quer entender. Está falando que é para exortar e repreender a mortalidade. Mas pastor, e se alguém te desprezar, fazer ouvido de marcador, não der atenção, te ignorar? Esses verdadeiramente são o que 1 João capítulo 3, versículo 8 diz. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo pega desde o princípio. Olha o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Repare que tem uma diferenciação, ó. Aquele que é filho do diabo é porque ainda tem prazer e comete pecado. Não quer saber de boas obras, não quer saber de repreensão. A história dele é ele. Se julga autossuficiente e acha que a ação dele está sendo favorável e bem vista aos olhos de Deus, mas no coração não tem a prática e nem guardou os mandamentos e as palavras do Senhor. E não tem como o homem nascer de novo se não viver e praticar a palavra de Deus. Não tem como o homem nascer novamente e ter o íntimo do teu coração a verdade do Evangelho, se sentindo salvo e pleno em Cristo Jesus, se ele infelizmente comete e pratica o pecado. Lembra que falamos que mesmo se pecarmos, nós renunciamos e lutamos contra o pecado, os olhos do Senhor conhecem nosso coração e nos justifica, nos purificando de toda iniquidade. Mas se as pessoas que praticam a iniquidade e já não tem mais a ação de arrependimento no íntimo do teu coração, é vista por Deus. Esses são filhos do pecado e eles não sabem o que vai ser a prática do amor, as boas obras. Já vai viver no poder da avareza, a concupiscência da carne, dos olhos. Meu Deus. Isso é uma verdade, irmão, que nós estamos vivendo. Em pleno século 21, nós não podemos mais falar que você é filho do diabo pelas suas obras. Nós não podemos mais falar que os seus pecados estão te fazendo filho do diabo. Se você chegar numa igreja cristã, onde muitas pessoas estão vivendo de aparência, Deus nos revela e não precisa revelar em visão e profecia, com manifestações, não. Vê a conduta, o comportamento, a ação. E não é dentro da igreja, muitas das vezes é fora da igreja, porque dentro da igreja se mostra como uma ovelha, mas fora da igreja é um lobo. Se falarmos sobre o pecado, as pessoas vão dar um passo atrás e ninguém vai querer se envolver e se relacionar com você. As pessoas que são santas e que se purificam em Cristo Jesus sabem o que é a renúncia da concupiscência, da carne, dos olhos e de todo o embaraço que o mundo tenta lhe oferecer. Ela cata e se refugia em Cristo. Todos que estão refugiados em Cristo, diz a palavra que são um só povo especial. Esses entendem o que é santo. Esses entendem o que é a verdade do Evangelho. Esses entendem o que é o amor de Deus, a caridade. Sabe o que é imitar a Cristo Jesus com suas ações. Tem que imitar a Cristo, o amor de Cristo em ação e em verdade, com todo o coração. Se as pessoas não vivem isso, esquece. Não podem ser chamadas de filhos de Deus. Não podem ser chamadas filhos de Deus. Para encerrarmos, na leitura oficial de Tito capítulo 2, eu falei que ia ler também, em Tito capítulo 3, eu também falei que ia ler também o versículo 8. Eu quero enfatizar o versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Deus fiel. Repara o que Cristo nos ensina. Que se fiel é a palavra, nós temos que confiar no que é fiel. A palavra é a representação máxima do poder de Deus sobre a face da terra. A palavra é tão pura, tão poderosa, tão transformadora, tão libertadora, ela é tão completa que a Bíblia fala que se alguém qualquer ser, até mesmo um
um anjo descer do céu e entregar uma outra palavra, você não aceite não, tome ela como maldita, como anátema. Não vá no caminho das pessoas que tentam induzir você fora dessa palavra fiel e verdadeira. Aleluia, meu Deus. Isso eu quero que você, olha como é especificado o Paulo fala. Isso eu quero que deveras afirmes. Eu quero que vocês diariamente confirme, afirme, pregue, fale, vive, expresse, relate, mostre que essa palavra é fiel. Aleluia. Mas como eu vou mostrar isso? Com as minhas ações. Jesus. Não está falando, olha só. Eu quero que deveras afirmes. E a gente não está afirmando só de lábios, porque está falando que você tem que ter boas obras. Verdade. Nós temos que estar afirmando isso com ações. Eita Deus. Lembra do morador do estado de rua, morador de rua que dizem hoje, que entrou aqui? Manuel, lembrando o nome dele. Ouviu a palavra, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Teve uma vida tocada pelo Espírito Santo, mudou a história dele, aprendeu a orar, confiar em Cristo. Nós não só levamos o poder da palavra, mas também temos o que comer para ele. Não só ele aceitou Jesus, mas saiu daqui vestido numa noite fria e chuvosa. Temos calça, camisa, jaqueta, agasalho, nós vestimos, apoiamos, ajudamos. Mas tu está falando isso para se envolver, se engrandecer, para colocar o teu ego lá em cima? Não! Nós estamos dando um pequeno exemplo, porque o que fizemos para a glorificação do nome do Senhor. E sabe quantas pessoas é testemunha disso? Eu e minha esposa. Como vamos se gloriar um para o outro? Porque naquele culto só tinha 2 pessoas, eu e minha esposa. Irmãos, o que você faz não precisa ser notório aos homens. O que você faz tem que ser visto por Deus. Glória a Deus. Para que os que creem que Deus procurem, olha só, para os que creem em Deus, procurem aplicar-se. Sabe quando uma pessoa decide aplicar a vida dela num propósito para obter algum bem? Quando o homem decide, vou comprar um carro, ele aplica, ele se dedica, ele começa a acumular o valor de entrada do carro. Mês após mês ele acumula dinheiro do salário. Aí ele vai na concessionária, passa um financiamento, dá a entrada que ele acumulou. Existe uma dedicação, existe alguns privilégios que ele tinha, que ele decidiu abrir mão para acumular o dinheiro. Talvez o passeio do fim de semana, talvez a pizza de sexta-feira, talvez o cinema que ele marcava, talvez o parque que ele ia com os filhos. E filha, família, vamos se unir, porque o papai vai decidir comprar um carro e eu vou precisar da compreensão de vocês. A nossa vida financeira vai mudar um pouco, porque eu vou acumular, juntar o dinheiro para a prestação. E depois do financiamento eu tenho a responsabilidade de pagar a mensalidade. Isso é uma dedicação, é a aplicação dele em obter o carro. Cristo está dizendo aqui, ó, para os que creem em Deus. Olha, crer em Deus não é só dizer eu creio em Deus. Muitos dizem que creem em Deus, que têm fé em Deus, que Deus está no coração, mas as obras dele falam diferente. As obras dele são de pecados, as obras dele são de iniquidade, de injustiça, de mentiras. Não consegue amar o próximo, aborrece seu irmão. A Bíblia fala que aquele que aborrece seu irmão não consegue amar a quem vê. Como é que pode amar e agradar ao Senhor Deus? Está dizendo que os que creem em Deus procuram se dedicar ou mudar a rotina da sua vida, reformular a história da sua vida, recalcular, reprogramar a história da sua vida, para que você tenha um tempo constante, atuante, para aplicar-se nas boas obras. Aleluia. Quais são suas boas obras? Porque Cristo veio buscar um povo especial, zeloso de boas. Quais são suas boas obras? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados e erros. Olha o quanto Cristo valoriza nossas boas obras. Aleluia, meu Deus. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Boas em que sentido? Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus fez através de Cristo Jesus serviu como exemplo de vida para nós.
E tudo que você faz para provar que você crê em Cristo serve de bom exemplo de vida ao próximo. Aleluia. Mas rapaz, eu não ajudei aquele homem em nada, mas ele me favoreceu. Rapaz, mas aquele cara me deu isso e não me cobrou nada em troca. Aquele homem é diferente. Aquela mulher era diferente. Olha, mas eu estava chorando, decepcionada, frustrada, com os pensamentos depressivos, e os parentes dentro da minha casa não me deram atenção, não quiseram me ouvir, e aquela mulher lá do outro lado me deu atenção, chorou comigo, me aconselhou, orou, me amou em Cristo Jesus. Ela é diferente. Aleluia, meu Deus. Ações de boas obras, isso se torna proveitoso aos homens. Não é a você, entenda, é aos homens, porque o teu testemunho fala muito mais do que as tuas palavras, as suas ações falam muito mais do que a sua boca. Aleluia, Deus. É como diz lá em 1 João: amem, não só de palavras ou de boca, mas de ações e em verdade. Aleluia. Isso se torna proveitoso para todas as pessoas que querem conhecer a Cristo Jesus. Verdade, meu Deus. Aleluia. Jesus Cristo, Ele veio para salvar a humanidade. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele veio com um único intuito: amar e salvar os seus filhos. Deus Todo-Poderoso. Engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e poderoso é o nome do Senhor. Eu quero ler um último versículo para dar encerramento. Glória a Deus. Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu quero que você pense nesse versículo. Eu vou repetir e não vou explanar esse versículo. Eu quero que o teu coração se abra e que você procure meditar. Leia na tua casa, leia no teu lazer, na tua intimidade, na tua folga esse versículo, e procure analisar esse versículo e entenda que às vezes você diz que é filho de Deus, diz que tem fé em Deus, diz que crê em Deus, diz que quando morrer vai para o céu, e as suas ações são outras. Olha só, vou repetir. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os santos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Lembra da intimidade? Só conhece Deus quem tem intimidade. Vamos lá. Mas o rosto do Senhor, não é nem os olhos e os ouvidos, é o rosto do Senhor, é contra, olha só, os que fazem males. Se as suas ações estão envoltas, resumidas nos males, acerte-se com o Senhor. Se as suas ações estão envoltas na justiça, na santidade, entenda e creia que os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor estão atentos às suas orações, e tudo o que pedires o Senhor vai lhe conceder. Aleluia, meu Deus. Eu encerro essa palavra acreditando que Deus hoje, vai tocar na mente, no teu coração, a ponto de transformar a sua vida. Aleluia. Que essa palavra, o Espírito Santo, possa mudar a tua conduta, que você possa se render a Cristo Jesus e você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida a transformação da sua vida. Aleluia, para a glória de meu Deus Pai. Porque nesse mundo tudo vai ficar aqui, mas Cristo tem reservado a vida eterna, plena e abundante, só para você, filho de Deus.
Amém? Amém. Louvado seja.